Olá, meu querido escritor ou leitor, tudo bom? Eu sou Ed Van Feu e esse é o nosso Vivendo e Escrevendo, onde eu falo sobre a aventura de viver de escrever. Hoje eu vou falar sobre as influências que você pode estar tendo sem que você perceba. Eu vou começar contando uma historinha. Quando eu comecei a escrever o Portal, meu primeiro livro, eu via, claro, um monte de coisas, um monte de filmes, e eu estava muito empolgada com essa história. Eu lia também muita coisa, estava muito empolgada com essa história, que era meu primeiro livro grande, né? Até então eu tinha escrito muitos contos ou livros curtinhos, e só para mim, nunca tinha publicado nada. E eu comecei a mostrar para os meus coleguinhas, né, meus amigos de faculdade e tudo mais, e todo mundo adorou a história, mas detestou o final. Todo mundo, era quase unânime, só o Rick Nobre gostava do final do Portal original. Aí beleza, eu larguei pra lá, segui minha vida, até que anos depois, muitos anos depois, né, eu tive a oportunidade de voltar a mexer nesse livro para poder publicar. Inclusive, a capa é 100% minha, fui eu que fiz a capa, fui eu que fiz a diagramação, ele é todo do meu coração, né? E eu percebi, eu fui ler, né, claro, fui reler a história, e aí eu percebi que aquele final era realmente muito deprimente, era estranho, era esquisito. E foi interessante que quando eu fui reler a história, eu comecei a ver todas as influências que eu tinha na época. Com isso, foi uma janela de 10 anos. 10 anos depois você tem uma perspectiva completamente diferente. Eu percebi que eu estava muito influenciada por vários livros, filmes, seriados e coisas da época. E deu para ver claramente um efeito Thelma e Louise, que foi um filme que me marcou muito na época, início dos anos 90. E realmente, eu olhava para aquilo e falava, mas isso não é o livro, isso foi uma influência que eu captei sem querer de coisas que eu estava assistindo. E aí eu pude, com o distanciamento, reescrever algumas partes do livro para ficarem melhores, né, para ficarem mais bem escritas. E até hoje é um livro que cativa muitas pessoas, até hoje ele teve um boom com o Lua das Fadas, porque como ele é prequel, ele conta a história dos pais da personagem principal de Lua das Fadas, e eles voltam a aparecer na trilogia, né, que é na Canção dos Quatro Ventos, no Trono Sem Rei. Então muita gente teve a curiosidade de ver realmente como a história rolou. E as pessoas continuam gostando muito, eu fico muito feliz com isso. Mas isso aconteceu porque eu tive um distanciamento de 10 anos para poder consertar coisas que hoje eu não gostaria. Se ele tivesse sido publicado assim que eu escrevi, eu teria ficado chateada hoje. Eu realmente sugiro, eu aconselho muito que você tenha um distanciamento antes de sair correndo para publicar o seu livro. Mas não é isso que eu ia falar, eu quero falar sobre as suas influências. Dá uma olhada em tudo que você vê, em tudo que você ouve e em tudo que você lê. Tudo isso, mesmo que você não sinta, está influenciando a sua escrita, está influenciando a sua história. Então, eu sempre sugiro que você se alimente, né? Alimente o seu cérebro, a sua mente, a sua inspiração de coisas interessantes e diferentes. Procura ver o que ninguém mais vê. Se você for ver coisas que todo mundo está vendo, se você, por exemplo, vamos dizer que você gosta de anime e você quer ver os animes da moda, você sempre vai estar escrevendo que as pessoas que gostam de anime já conhecem, mesmo que você não perceba, você vai estar sendo influenciado pelo que você vê, pelo que você lê. Um outro exemplo é que quando eu, lá nos anos 80, quando eu já comecei assim a escrever, a pegar mais esse lado de escrever crônica, conto, eu lia muito Pulp Fiction. Era uma pulpzinha que eu amava. Tinha uma versão de terror e tinha uma versão que era Drácula. E eu adorava. Explica o que é Pulp Fiction, as pessoas passam no filme. Pulp Fiction não é o filme, gente. Pulp Fiction é um tipo de livreto pequenininho que você conta uma história rapidinha. É uma história bem para viagem mesmo, né? E geralmente são livrinhos com papel jornal, com capinha mais baratinha e que você compra em qualquer banca. O Sidney Sheldon, inclusive, e o Stephen King começaram escrevendo Pulp Fiction. Tá? É tipo a Shonen Jump, né?
Tipo uma Shonen Jump, que seria a versão em mangá, tá? O Pulp Fiction é essa versão mais baratinha, mais pop, e daí saíram muitos escritores famosos, né? Eu não tenho nenhum preconceito contra a Pulp, não. Só que assim, gente, para você capturar o máximo de público possível, geralmente as pulps, elas têm uma linguagem muito rápida, frases curtas, um vocabulário mais limitado, ou seja, são histórias simplesinhas com uma didática, uma forma de contar, uma narrativa, né? Eu não falei didática, narrativa muito rápida. Mas eu adorava. E como eu ia para a faculdade, eu ia para segundo grau, né? Eu tinha que pegar ônibus para tudo, gente. Onde eu morava, qualquer lugar que tu ia, tu tinha que pegar ônibus. Então eu lia muito em trânsito. Inclusive, quando eu passei a trabalhar em casa, afetou muito o meu tempo de leitura, porque a televisão acabou roubando muito tempo da leitura e eu realmente tenho sempre que estar buscando de novo um novo momento de leitura, porque o trânsito, assim, viajar para mim nunca foi um desprazer, porque eu viajava nos mundos também, eu lia muito. Mas enfim, eu comecei a ler, né, lia bastante. Quando eu comecei a ler essas pulps, já não estava na banca, já estava em sebo, estava já nos moços vendendo na rua. Então eu comprava tudo que eu encontrava. E eu comecei a perceber que os meus textos, quando eu escrevia, eles seguiam aquele ritmo da pulp. E quando eu comecei a escrever livro, começou a seguir aquele ritmo da pulp. E aí eu alternava, claro, a pulp com outros tipos de livro. Eu comprava muito livro do Círculo do Livro também. Ah, meu Deus, que velhice! E aí eu comecei a ver que tudo que eu lia e via influenciava o que eu estava escrevendo. E aí eu comecei a me obrigar a ler os clássicos e a ler outros livros que tivessem uma narrativa, às vezes até mais moderna. Eu li tanto clássico que eu comecei a perceber que a minha narrativa começou a ficar meio quadrada também, meio clássica, né? Então eu comecei a ler coisas mais modernas, a ver coisas mais modernas, porque se você vê bons roteiros, você vê até um filme, você vê a forma como ele é contado, você consegue puxar isso para o seu livro, né? Teve um livro, inclusive, que fez isso, que é A Estrada da Noite, do Joe Hill, que é o filho do Stephen King. Eu acho um dos piores livros que eu já li, tá? Eu não estou indicando esse livro. Tem gente que gosta, eu achei horroroso, mas eu percebi uma coisa interessante. Ele procurou descrever o fantasma de uma maneira moderna, porque parece o fantasma Supernatural, sabe? O fantasma que faz assim, ó, assim, se treme na sua frente, o olho fica preto, né? Parece um fantasma, assim, bem de televisão mesmo, né? Ele descreve um fantasma televisivo. E nada contra, tá? É que, na verdade, eu achei a história ruim, mas tem quem goste, tá bom? Então é isso. É só para você tomar conta, tomar cuidado do que você alimenta aí a tua energia de criatividade, para que você possa... Tem muita coisa que eu só percebo que eu me inspirei anos depois, tá, gente? Eu preciso de um longo distanciamento para ler e falar: olha, gente, eu acho que foi daí que eu tirei isso. Às vezes, até vendo televisão, eu olho, nossa, eu acho que foi desse filme que eu tirei a ideia tal. E realmente nem eu lembro, porque é uma coisa muito inconsciente, é uma coisa bem difícil de você mesmo capturar. Okay? Essa foi a dica do Vivendo e Escrevendo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Eu sou a Ed Van Fel e se você quiser deixar algum comentário, uma sugestão do que mais você quer ouvir, deixa aqui nos comentários. Eu tenho todos os meus contatos e todos os trabalhos que eu estou fazendo agora aqui na descrição. Então é só você clicar e fazer contato comigo, tá bom? Deixa o seu curtir se você gostou e se inscreve no canal se você gostou muito. Um super beijo e até a próxima!